Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa O Mundo Pós-Pandemia. Nas últimas semanas, a gente tem abordado aqui diferentes temas com ideias plurais a respeito dessa crise que estamos todos enfrentando. Afinal, estamos diante de uma doença ainda muito pouco conhecida e que, de forma muito rápida, paralisou e mudou o modo como o mundo funciona. Nós presenciamos mortes e o caos na saúde em muitos países. Fomos obrigados a mudar hábitos e a repensar conceitos que carregamos ao longo de toda a vida. O nosso programa vai falar de trauma, mas principalmente de superação. E hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque o nosso convidado está em casa, seguindo as orientações da OMS. Seja muitíssimo bem-vindo, professor Mário Sérgio Cortella, filósofo e doutor em educação. Que prazer receber o senhor aqui, professor. Que bom, obrigado, Daniela. Você sabe que eu, quando tinha 8 anos de idade, eu nasci de Londrina, que sou, estava lá naquela idade e houve a grande crise dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética. E naquele momento, meu grande medo, e que se transformou, claro, para a comunidade em geral em pânico, era uma guerra nuclear. Isto é, a possibilidade de extinção da humanidade a partir exatamente de algo que era o confronto entre humanos. Eu não imaginava que agora, aos 66 anos de idade, eu viveria uma outra circunstância com um inimigo invisível e que não tem a ação humana como decisória em relação à maneira como ele se espalha, como ele progride. Por isso, o único modo, né, de me proteger é exatamente isso que você lembrou, ficar em estado, né, de cuidado, ficar em estado de salvaguarda, com isolamento boa parte do tempo e com distanciamento no outro, porque nem todo isolamento é distanciamento. Aí eu tenho uma outra pessoa com a qual eu tenho contato, aprumado, arrumado, cuidado, mas sem dúvida buscando impedir que o trauma ele ultrapasse o desejo de superação. Já chegou dando aula e para essa conversa, como sempre, nós vamos contar com a participação especialíssima das minhas grandes colegas Mari Palma, Thaís Herédia e Gabriela Prioli. Olha, Mari Palma hoje reivindicou o direito de inaugurar a rodada de perguntas. Vai lá, querida. Professora, primeiro eu queria dizer que é sempre muito bom ouvir o senhor falar. E o nosso assunto hoje é trauma e superação. Então eu queria começar já direto no assunto, porque a gente geralmente fala de trauma, mas a gente fala de traumas individuais, de problemas nossos, de superações nossas também próprias. Hoje a gente vive um trauma, a gente pode dizer coletivo, e dá para dizer que a gente vai superar também todo mundo junto? Mari, a gente já teve uma outra situação, nenhuma de vocês 4 aí era nascida, eu já, né? Que foi exatamente o que eu falava da Guerra Fria de modo mais intenso, né? Isso significa que eu não peguei um outro momento em que o trauma coletivo ele foi mais significativo, que foi a existência da bomba em Hiroshima e Nagasaki, quando havia ali a possibilidade da extinção da humanidade como um todo. Pela primeira vez na história, o ser humano individualmente teve noção de que poderia haver o desaparecimento da espécie com a bomba em Hiroshima e Nagasaki, né, em 1945. Um outro momento em que isso veio à tona foi exatamente como eu lembrava, a Guerra Fria. Nesta época, neste momento, nesta turbulência que nós vivenciamos, nós estamos com 2 novidades. Primeiro, uma pandemia literalmente que se espalha junto com a nossa capacidade de como humanos nos espalharmos pelo planeta e segundo, uma consciência da pandemia, porque os meios de comunicação e de interligação colocam a todos nós cientes de tudo o tempo todo. À medida que eu estou assistindo o noticiário, eu fico sabendo desde o início do modo, da progressão dos traumas em outros lugares por intermédio do mundo da notícia e fico vivenciando aquilo que está à minha volta. Portanto, não é só o trauma do indivíduo
indivíduo que fica agora constrangido, apertado, da pessoa que fica sufocada, né, com o que está à nossa volta, mas também a percepção de que isso acontece em larga escala e o trauma é muito mais coletivo. E dou um outro exemplo concreto. Nós vivenciamos em 2001 o atentado às Torres Gêmeas. Eles produziram uma modalidade nova, né, e absolutamente horrorosa de sofrimento em larga escala, mas aquilo traumatizou, para usar a mesma expressão, uma parcela, né, das pessoas, seja por conta do interesse, seja por conta até da consciência daquilo. Hoje não mais. Hoje o espalhamento, né, pandêmico faz com que, junto com o vírus, os nossos traumas caminhem, né, de braços dados com essa mesma situação. Thaís Herédia. Oi, professor, que bom tê-lo aqui conosco no Mundo Pós-Pandemia. Obrigado. Eu vou buscar uma coisa que o senhor mesmo disse na sua abertura, que foi a diferença entre a ação direta humana, ao soltar a bomba, né, de Hiroshima, na verdade, ao criar uma bomba nuclear, né, ou seja, já ter ali uma ameaça, e a essa situação que não é uma ação humana. Mas isso não significa que a ação humana não seja absolutamente necessária nesse momento, porque é da coordenação, é da colaboração, é da organização entre humanos que a gente pode encontrar a saída e a superação para isso. Como é que o senhor está enxergando esse movimento humano de enfrentamento da pandemia? Thais, há uma coisa muito forte nessa questão. A gente falava, eu mencionei as bombas atômicas, né, o terror nuclear possível. A gente lembra que a obra nuclear, isto é, a possibilidade de fazer bombas destrutivas com essa potência, ela também foi uma obra coletiva. O famoso projeto Manhattan, né, ironia, até em termos de nome, em função inclusive daquilo que hoje vitima a nação norte-americana, especialmente, né, a cidade e a região de Nova York. Mas o projeto Manhattan, que agregou pensamentos, percepções, inteligências, capacidades humanas para algo que se entendeu naquele momento necessário para a interrupção, né, da Segunda Guerra Mundial. Isso significa que a capacidade de produção do destrutivo com a mão humana também permite o inverso. Nós estamos vivenciando, né, e você lembrou, né, uma obra coletiva humana que é uma busca imensa de esforços na direção daquilo que interrompa, né, que cesse a proliferação, o dano, o malefício que o vírus coloca. Ele nos situa esse vírus num campo muito difícil para lidar. Como ele é invisível aos nossos olhos, sem parodiar aqui, né, Saint-Exupéry, mas como ele é invisível aos nossos olhos, nós temos dificuldade agora, né, de enfrentá-lo. Existe uma visibilidade quando você tem inimigos humanos, mesmo em relação a imagens em geral. Para nós, a simbologia do corona, né, como sendo uma esfera cheia de espinhos ou pontas, né, ela é muito abstrata, né, e nesse sentido a humanidade tem maior dificuldade quando o invisível salta à frente, porque ele é apenas uma imagem, para usar a expressão antiga, né, dos gregos, um fantasma, né, aquilo que nos assusta e que exige de nós uma ação que é mais direta. Não é casual que neste momento, porque o invisível nos ronda, que nós estejamos com a presença tão forte do sentimento e da ação religiosa também como um mecanismo de superação. Afinal, se boa parte das religiões já lida com a força do invisível no sentido benéfico, agora o enfrentamento do invisível no sentido maléfico tem também, né, essa forma de contato e de aproximação. Gabi Prioli. Professor, é um prazer conversar com o senhor. Eu achei curioso esse final de resposta, porque é bem no sentido da minha pergunta. Eu estava relendo um livro do senhor ontem, e o senhor escreveu de forma até meio profética: desde sempre, e mais ainda nesses tempos, nossos grandes medos vêm do escuro. O homem não teme o que vê, mas o que não vê. E aí o senhor continua o capítulo falando do terror religioso. E a gente já conversou aqui em diversas oportunidades justamente como as pessoas estão buscando a religião nesse momento, tanto pela prática religiosa quanto pela explicação religiosa. Como lidar com isso? A gente busca o invisível para lidar com o invisível? O invisível nos vai trazer conforto para lidar com o medo do invisível?
Pois é, a religião, ela em toda a história humana, ela é uma busca direta de apoio, dada a nossa fragilidade como seres humanos, e sempre o fomos. Essa fragilidade faz com que uma parte grande das pessoas busque apoio numa força que seja anterior e exterior e superior a nós. Anterior, exterior e superior a nós. Pode ser uma divindade com um nome, pode ser milhares e milhares de divindades, pode ser uma força amorosa, pode ser uma força de energia, mas ainda assim, para apoiar o fato de que nós somos fragilmente situados na existência, o fato de que nós somos não só mortais, mas a nossa mortalidade ela é muito manifesta, agora estou e um segundo depois posso não estar mais. Há algo que é muito marcante nessa direção. O invisível que assusta é aquele que, não podendo ser enxergado, ele não poderá ser enfrentado. Haja vista que todas as vezes que um de nós, ou uma de vocês, por exemplo, quando criança, dizia para quem te cuidava à noite, eu estou com medo, tem fantasma, ou tem uma coisa no meu quarto, a grande forma de conselho que se dava era: acenda a luz. Acenda a luz, porque com a luz acesa há exatamente a visibilização daquilo que ali está situado. E a religião e as religiões, cada uma ao seu modo, elas são sim um recurso forte para as pessoas que têm a crença, de modo inclusive a encontrarem amparo, a encontrarem apoio, como eu lembrava, e proteção, para que haja a possibilidade daquilo que não é enxergado ser, como eu dizia há pouco, também superado, enfrentado, anulado por aquilo que a gente também não enxerga, que é a crença no sobrenatural, mas que permite que a gente entenda que dali virá algum socorro. Claro, nós sabemos o quanto que a religião tem a presença na história da humanidade. Um dos vínculos mais fortes da religião com a vida coletiva em cada comunidade humana na história se dá em algo que agora é muito impactado e que no pós-pandemia que nós veremos qual é o nível de trauma que trará, que é a questão da morte e do lidar com a morte, com o sepultamento, com a incineração, com o consumo de parte das cinzas, como fazem algumas comunidades humanas. Há alguns autores, inclusive, no campo da antropologia, que levantam uma hipótese que não é absolutamente descartável, de que nós nos tornamos sedentários e rompemos, num passado longínquo, o nosso nomadismo, não apenas em função da agricultura e da necessidade de fixar-nos, mas porque não queríamos deixar os nossos mortos sozinhos. Não queríamos fazer com que aqueles que tinham partido ficassem para trás enquanto caminhávamos para outro lugar. Essa possibilidade, que por enquanto é uma hipótese, mas não é descartável, ela tem uma força. Deixar os nossos mortos, em princípio, se você é alguém que crê que aquilo é só um corpo que ficou, que ali não está mais a pessoa, porque aquilo é só a matéria que feneceu, que terminou, não haveria problema em deixá-lo para lá atrás. No entanto, nós também temos a possibilidade de olhar naquele corpo que agora, exaurido de vida, está uma invisibilidade que se pode chamar de alma, de espírito, de força vital, mas que a gente não quer que se perca dentro do mundo meramente material. Esses tempos de grandes traumas, de grandes sustos, eles serão melhor avaliados pelo trauma mesmo que trarão, provavelmente nesse pós-pandemia, para ver como é que nós lidamos com a cicatriz. E a religião pode ser um apoio, como a ciência, cada um ao seu modo, cada uma da sua rota, mas a religião também é, para muita gente, um apoio para a sua vida. Professor Dani Lima, abriram várias janelas aqui na minha cabeça, especialmente porque eu sei que o senhor é um homem de fé, mas eu vou guardar isso para daqui a pouco. Agora, eu não queria deixar de mencionar uma coisa que me veio logo na sua fala inicial, assim que nós o apresentamos, sobre o medo do menino e agora o medo, se é que eu posso classificar assim, do homem já experimentado, o homem de sucesso, o homem estudado, adulto, vivido, enfim. Onde é que o medo, seu medo de criança, se encontrou com o desafio que o senhor encara hoje? Houve um ponto de conexão entre o Mário, que lá atrás temeu a guerra, e este que agora
se prepara e teme, claro, também como todos nós, a pandemia. O senhor revisitou esse medo da infância? Eu revisitei sim, mas de um outro modo. Afinal de contas, quando se é criança, o medo mais direto é de perder as pessoas muito próximas. Isto é, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, pessoas da família, amigos ou amigas. É tudo muito local, né? Muito da aldeia e menos daquilo que é o grande mundo, do mundão, né? Que lembrava o Carlos Drummond, né? Nesse vasto mundo. Evidentemente que há um ponto de conexão. No entanto, há uma percepção também muito mais direta. Por quê? Porque quando, por exemplo, do trauma possível de uma guerra nuclear no início dos anos de 1960, quando eu de criança passava a adolescente, ali se entendia que haveria a possibilidade de superação se as pessoas se entendessem. Isto é, se houvesse a construção, a elaboração da paz. E havia uma esperança nessa ideia de paz, especialmente pela organização, né, de grandes estruturas multilaterais pelo mundo afora, como é o caso hoje da União das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Aliás, parênteses, depois voltamos se for necessário, né, um dos efeitos malévolos que há em relação àquilo que nós temos durante a pandemia para o pós, é um enfraquecimento, né, das relações multilaterais entre as nações pelo desprestígio de algumas das subdivisões, né, que a ONU carrega. Fecho parênteses e volto exatamente a esse polo, quanto ao ponto de interconexão entre o menino, né, Mário Sérgio, e o homem hoje, Mário Sérgio. É a ideia de que se naquele momento, no temor do conflito nuclear, havia a esperança da paz, não há trato possível, não há armistício possível com o vírus. Não há possibilidade de chamá-lo, né, e dizer, bom, vamos parar um pouco, vamos suspender. A única ação possível é aquela que virá da iniciativa nossa, da inteligência humana, da capacidade de obedecer às orientações de quem, mesmo não sendo infalível, como é o caso da ciência, é menos falível do que cada um de nós e, portanto, a necessidade de um medo que naquele momento não era infantil, porque era uma possibilidade, mas era um medo numa criança que agora, sendo um medo no adulto, ganha outro nível de esperança, porque a minha esperança quando menino não dependia de mim, ela era muito mais um desejo, eu não tinha o que fazer para impedir aquele tipo de extinção. Mas hoje eu tenho que fazer, vocês têm que fazer. Isto é, há muitas ações que cada um e cada uma de nós pode praticar para colaborar no enfrentamento disso. Por isso, para fechar, naquele momento eu tinha esperança impotente. Agora eu tenho uma esperança potente porque eu também, com outras e outros, posso agir. Portanto, a minha esperança também é partilhada. Ela não é apenas uma esperança de expectativa em que eu aguardo que a solução venha sem que eu possa nada fazer enquanto ela não chega. Perfeito. Professor, você falou muito sobre o invisível, né? E quando a gente pensa no pós-pandemia, a gente fala em superação, mas a gente fala muito também sobre sobrevivência. E eu queria saber o que representa uma sociedade que o principal valor é a sobrevivência. No caso, qualquer pessoa pode ser uma possível transmissora do vírus. Então, existe a invisibilidade desse risco também. O que pode representar isso? Durante muito tempo, um dos nossos maiores símbolos até, né, da nossa capacidade de união, foram as Olimpíadas, que aconteceriam, né, em 2020. Afinal de contas, a prática do esporte, a prática, né, da ginástica, de tudo aquilo que nos encanta, encontrava, né, nos arcos entrelaçados, né, das Olimpíadas uma maneira de expressar a nossa união. Neste momento, nós estamos tendo de suspender, mesmo que provisoriamente, a junção desses arcos. Não foi só a Olimpíada que passou por uma suspensão, um adiamento. Também os nossos laços de contato, os laços de aproximação, os laços afetivos, eles tiveram uma modificação. Nesta hora, né, uma das frases que mais se imaginaria era tentar ficar, né, com a cabeça fora d'água, buscando sobreviver. Por isso a expressão, ninguém larga
larga a mão de ninguém, ela ganha, nesse momento, uma outra percepção. Ninguém segura a mão de ninguém no sentido físico para evitar qualquer eventual contágio, mas ninguém também abandona as outras pessoas no sentido virtual, no sentido afetivo, no sentido humanitário. Aí pegando diretamente aquilo que você lembrava. Claro que nós teremos no pós-pandemia um tempo em que o outro, isto é, a outra pessoa, será também para mim algo que pode me fazer mal até sem encostar em mim ou estando próximo a mim. Nós já temos isso no dia a dia com a brutalidade e a violência, mas não com a invisibilidade, né, que a gente antes lembrava. Por isso, eu não tenho dúvida que um dos saldos, né, portanto, um dos rescaldos desse grande incêndio, né, que nós estamos tendo, né, nas nossas posições e convicções, será como é que nós estabeleceremos mecanismos de aproximação que façam com que, entendendo que só a junção permite um enfrentamento, que essa junção poderá ter, por um tempo mais extenso, que no momento não sabemos qual é, a necessidade de suspensão temporária e no sentido curioso até e contraditório, em que só outro ser humano pode me ajudar se eu estiver numa situação de desespero, mas também só o outro pode me colocar nessa relação. Nós teremos de balancear, né, mais ou menos uma convivência no dia a dia, qual é o espaço de cada um, até que os laços, né, simbolizados naquilo que a Olimpíada traz, possam se juntar de novo. No momento, esse é um trauma que nós vamos carregar. A pessoa que eu olho, mais ou menos como na cidade que eu moro, São Paulo, quando você vem andando à noite, voltando de algum lugar, você está caminhando, você vê uma outra pessoa caminhando também na tua direção ou atrás, há um certo sobressalto. Pode ser que esse sobressalto passe, né, para essa condição, não uma pessoa que vai praticar em mim uma violência no sentido legal, usual, comum do termo, mas que servirá, né, como vetora, transmissora de algo que me coloca em ameaça. Esse sim é um dos mais fortes traumas que nós vamos ter de lidar no pós-pandemia. Professor, o senhor está falando muito de propósito, né, de sentido da vida, de como o sentido da vida era e foi se transformando ao longo do tempo. Um pouquinho antes da entrevista começar, o senhor lembrou do meu filho, que eu já comentei com o senhor em outra ocasião, que gosta de filosofia, e eu lembro aqui, quando ele tinha 9 anos de idade, ele entrou na sala chorando e falou: mamãe, pelo amor de Deus, qual é o sentido da vida? E eu não tinha nenhuma resposta, né? Mas também eu tive que ir buscar a ajuda dos universitários, enfim, para achar uma resposta para isso. Mas eu tenho certeza que essa pergunta certamente vai ser feita por nós, adultos todos, né? Coletivamente, individualmente, de qual é o sentido da vida. O sujeitinho continua me perguntando, né, qual é o sentido da vida, agora nessa situação ainda mais. Mas, de qualquer forma, certamente temos diálogos criativos sobre isso, mas agora é uma questão muito mais séria, porque ela envolve, inclusive, estado de saúde mental e de equilíbrio emocional. Como é que o senhor acha que essa discussão tem que se dar sobre o sentido da vida no pós-pandemia? Essa é uma das questões que mais eu tenho ouvido ultimamente. Uma das maneiras de me aproximar das pessoas, dado que agora estou em distanciamento, e eu sou professor, faço palestras, estou em eventos, né? Se não fosse a pandemia, nós estaríamos conversando nesse momento dentro do estúdio sobre outro tema. Evidentemente não seria o pós-pandemia, mas nós estaremos presencialmente, né, imediatamente colocados e colocadas. Né? Há hoje uma necessidade de a gente encontrar outras formas de presença. E eu tenho feito, usando o mundo digital, encontros com o professor Cortella. E a pergunta que mais vem, mais diretamente, Thaís, é exatamente essa: qual é o sentido da vida? O Leandro Carnal, que foi o primeiro, né, que com vocês conversou dentro do mundo pós-pandemia, ele e eu lançamos um livro este ano, no mês de março, com um título que infelizmente se tornou muito atual. Porque esse livro foi feito em 2019, foi escrito em 2019, é um diálogo entre nós, cujo título em 2019 é Viver a que se destina. Viver a que se destina. E nesse livro nós tratamos exatamente dessa questão.
E quando alguém me pergunta, Cortella, qual é o sentido da vida? Eu digo, é encontrar um sentido, porque ele não está escrito, ele não está marcado, ele não está destinado. O sentido da vida é inventá-lo, é construí-lo. Pode parecer uma resposta de filósofo, né? De quem escapa, né? Sai pela lateral, mas de fato, né? Não há de fato outro modo da gente olhar aquilo que nos coloca numa rota, a não ser a produção coletiva e individual, né? Desta mesma rota. Se nós olhamos, aliás, no livro, Karnal e eu falamos sobre isso, né? A gente, quando criança, era muito usual. Não sei se seu filho já fez isso contigo, ou você fez com teus pais, ou né, a Daniela, a Gabriela e a Mari também o fizeram. Quando você era constrangido por algo, ou tinha que ter algum tipo de tarefa e não queria fazê-lo, a frase era, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. É claro que teu pai e tua mãe, ou quem te dava ali a bronca, podia dizer, eu também não pedi. E aí a gente ia ouvindo isso numa corrente até o começo dos tempos, eu não pedi para nascer. Entendi da vida, ou como uma dádiva, ou como um encargo, ela acontece. E nós vamos existindo, né, dentro dessa forma de ser, que não é nossa escolha estar, embora possa ser nossa escolha sair, mas não é nossa escolha estar. O modo como nós estamos nessa travessia importa. Eu outro dia falava, citando Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né, Guimarães, por várias vezes faz Riobaldo dizer, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Num dos momentos que Riobaldo diz isso, no Grande Sertão, ele diz, viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. E é interessante porque a nossa consciência da mortalidade nos faz procurar um sentido. Isto é, sentido aí com duplo significado. Sentido como acepção e sentido como direção. Qual é a direção que tomamos? Qual é a razão de eu estar? Nós não temos isso escrito como um roteiro, como algo que já está enunciado na nossa frente, e nós vamos elaborando. Quem, em sã consciência, imaginaria que 2020 seria como está sendo? Não haveria possibilidade até de adivinhar. Havia algumas previsões, mas previsão não é adivinhação. Havia a possibilidade de dizer, bom, vamos passar na política, na literatura, no esporte, na economia, no nosso país e fora daqui, de determinado modo. De repente, o inesperado faz a sua surpresa e nós temos de alterar. E volto aí, Thaís, a nos perguntar, de fato, para quê? Para tudo se acabar na quarta-feira? Isto é, de repente, a gente segue, caminha, se esforça, labora e somos ameaçados por algo que pode cessar. Mas, aqui vem o ponto, embora a mortalidade seja um fato, nós não queremos antecipá-la. Não é casual que a humanidade como um todo esteja lutando para afastar a antecipação da nossa mortalidade individual e coletiva. Não é casual que quem puder fará todo o esforço para que ele não seja retirado da vida. Nesta hora, qual é o sentido? O sentido é construir um significado e uma direção que impeça que a nossa vida seja banal, fútil, inútil, superficial. Vocês conversaram primeiro com Leandro Carnal, no outro programa com o Luiz Felipe Pondé, e ele, o Carnal, Pondé e eu fizemos um livro chamado Felicidade e Modos de Usar. Nesse livro, nós tratamos dessa questão, isto é, quem fica imaginando que há um sentido já escrito, que é algo predestinado, que é algo já montado desde sempre, perderá sua autonomia e liberdade. Mas, alongando ainda mais essa extensa resposta, nós também gostaríamos muito, nesse momento, que se houvesse um roteiro pré-escrito, que a gente pudesse enxergar logo qual é o fim e que esse final possa ser um final feliz, dentro do que a gente chama de pós-pandemia. Excelente resposta, comprida, mas excelente, né? Professor, eu fiquei aqui pensando, como que a gente pode fazer? Eu acho que as pessoas agora, nesse momento de isolamento, elas estão tendo um pouco mais de contato consigo mesmas e aí a gente talvez entre num período de reflexão. Como fazer para fortalecer a nossa autonomia e liberdade e conseguir desenhar um sentido para a nossa vida? Eu estou pedindo dicas mais práticas para a gente levar isso adiante. Eu tenho, há muito tempo,
uma prática que pode parecer anedótica, ela não é, isso até está num dos meus livros, eu gosto de lidar com isso, que é, todas as vezes que um ciclo vai se fechando, 10 anos, nós gostamos de marcar tempos, 10 anos, 1 ano, 100 anos, etc., séculos, né? Nós vamos marcando. Mas quando a gente fecha o ano e inicia outro, há muitas pessoas que fazem uma revisão de vida. Quando a gente fecha um tempo de carreira, eu fiquei 35 anos, né, na Universidade Católica de São Paulo, fechei o meu ciclo lá em 2012. Quando você fecha, né, qualquer tipo de movimento que se dará num tempo, é necessário olhar para onde eu sigo, o que é que eu deixo para trás e o que é que eu levo comigo. E aí eu tenho um hábito, você falava de dicas práticas, né? Algumas pessoas até usam isso e vez ou outra me dizem, olha, eu passei a fazer isso que você ensinou. Todas as vezes, especialmente no final de ano, ou quando eu tenho que tomar alguma decisão, eu pego uma folha de papel em branco e a divido em 2 lados imaginariamente. Deste lado eu escrevo por causa de, e neste outro lado, apesar de e por causa de. E aí, se eu tiver que pensar uma pergunta, eu a coloco no alto, assim, continuo na atividade docente, aí eu faço a minha lista, apesar da condição, apesar da dificuldade, apesar do trabalho, do outro lado, por causa da partilha, por causa do propósito. Isso vale para várias coisas. Continuo no meu casamento, apesar da convivência, apesar de turbulências, por causa do afeto, por causa da companhia. E eu insisto nesse ponto, porque todas as vezes que na tua folha de 2 listas, a lista dos apesares for maior do que a dos por causa de, é sinal de que é necessário mudar de rota. Em outras palavras, todas as vezes que os teus senões forem superiores às tuas razões, é preciso mudar ou de profissão, ou de afeto, ou de lugar, ou de condição. Nessa hora, lembro eu, nesse mundo pós-pandemia, pode ser que desde agora nós tenhamos que nos preparar, e várias pessoas vêm fazendo isso, eu também, ao aproveitar um certo isolamento, em alguns momentos, pensar, olhando para mim, em relação àquilo que faço, o que é que eu devo levar adiante e por que vou levar? E o que é que eu devo levar mesmo tendo alguns apesares? E o que é que eu devo deixar para trás em relação à minha conduta, em relação à minha propriedade, em relação ao meu modo de agir? Eu acho que esse tempo, né, que pode favorecer o autoconhecimento, ele também ajuda, mas eu sempre alerto, autoconhecimento ele é perigoso em alguns momentos porque ele pode trazer surpresas, né? Quando você olha para dentro e começa a se pensar, pode ser que nem sempre se aprecia aquilo que ali se enxerga. Há pessoas que não fazem a olhada para dentro, elas não refletem, não veem a própria imagem, porque essa imagem pode desagradar e quando te desagrada você tem que tomar alguma decisão. E pode ser que você ou eu olhemos a nossa imagem, reflitamos e aí nós sejamos capazes de, vendo o que nos traz desconforto, dar passos nessa direção. Agora, o que eu sei é que o autoconhecimento, ele favorece para que as decisões e a vida, no seu sentido, por cada um e cada uma construído, percam, né, a noção epidérmica, superficial, banal que eu levava antes. Mas, de novo, há pessoas que olham para dentro de si e tomam um susto muito grande por aquilo que enxergam. Professor, vou fazer para o senhor uma pergunta que fiz para os seus 2 colegas de obras, de livros, de magistério, enfim, que é sobre a negação. E eu não me refiro só a essa parcela da sociedade que tem militado ativamente pelo fim da quarentena ou pela não aceitação da quarentena, mas especialmente para as pessoas que ainda têm muitas dúvidas ou se recusam a entender a gravidade do momento. Porque os números, aparentemente, já não são mais capazes de trazer essas pessoas para o centro da questão. Então, as pessoas começam a dizer que, bom, mas como é que eu vou confiar nesse número? Como é que eu vou confiar nesse laudo? Tem gente questionando atestado de óbito, né?
A negação, ela é um fenômeno que está sempre presente nesses momentos de grande trauma. E aí, levo para o senhor a pergunta que já fiz. Como é que se puxa essa pessoa para o tempo presente, para a gravidade da situação, para a realidade? Há uma conduta muito infantil, que é fingir que algo não está acontecendo, supondo que porque finge, aquilo não acontecerá. Dou um exemplo muito antigo, qualquer um de nós, qualquer uma viveu isso, né? Não adianta você fechar os olhos para imaginar que está invisível. Não adianta você fechar os olhos para que as coisas desapareçam à tua volta. A negação, em grande medida, quando ela colide com a realidade, ela é uma atitude infantil. Ela é uma ausência de maturidade. Claro que acreditar em dados e fatos é algo que exige toda uma elaboração um pouco mais sofisticada. Eu dou um exemplo real dentro disso também, né? Há pessoas que todos os dias, ao sair de casa, elas acompanham em qualquer fonte da mídia qual é o seu horóscopo. Pessoas que têm a crença, né, na astrologia, elas acompanham o seu horóscopo, que é aquilo que ele anuncia ou oferece como possibilidade. Mas essa mesma pessoa nem sempre tem credibilidade em relação à previsão do tempo. Né? Aquilo que é a meteorologia, ela acha que não tem tanta base, mas na astrologia ela encontra isso. Ora, são dois modos de olhar e lidar com a realidade. O que é que tem mais validade científica até o momento? A astrologia ou a meteorologia? Claro que é a meteorologia, mas a astrologia já foi dominante em outros tempos como sendo uma forma. Aí se diria, então, vale qualquer coisa? Claro que não. Naquilo que nós temos hoje como comprovação, a ideia de que os dados mostram que nós estamos numa situação que é absolutamente perigosa e terrível e, portanto, a necessidade de afastamento do convívio, ela é uma questão de salvaguarda, não é um problema de mera opinião. Uma das coisas mais complexas é convencer alguém que aquela rota que a pessoa segue, ela não está correta quando a pessoa nega qualquer outra possibilidade, né, de percepção. É difícil fazer esse convencimento. Quase sempre o convencimento de alguém que está em estado de negação se dá do pior modo. Isto é, quando está à volta dela, quando aquilo acontece no seu entorno, quando ela mesma é atingida por algo que até há pouco dizia que não teria possibilidade. Nós temos visto com frequência pessoas em vários lugares que até algum tempo desprezavam, desqualificavam a pandemia e que depois, ao serem pelo vírus possuídas, ao serem contaminadas, passaram a dizer, eu me arrependo, eu exagerei, eu não tenho mais aquela percepção. Uma das coisas mais fortes que a gente precisa pensar é que a negação nem sempre ela é negativa, isto é, né, usando aí uma redundância proposital, a negação também tem uma positividade quando a intenção dela é desmontar aquilo que não tenha tanta sustentação. Mas hoje, os dados à nossa volta e os casos, porque nos primeiros momentos da pandemia, você se lembra, eu também, né, a gente não tinha notícia de tanta gente conhecida. Pouco a pouco, as pessoas com algum tipo de passagem pelo contágio, e vocês aí as quatro sabem como isso tem proximidade, vão chegando perto de nós. Você não é que você ouviu falar de alguém em algum lugar, é já um conhecido, é alguém próximo à família, alguém que no nosso circuito está, né, numa situação que eu poderei também estar. Aí concluindo, a negação, ela é uma das maneiras de tentar escapar da realidade em vez de enfrentá-la. Em vez de enfrentá-la, se busca driblar, tergiversar, sair pelo outro lado. A negação tem um grande modo de consequência. Ela é ineficaz, ela não funciona, ela é uma mera simulação, ela é um mero fingimento. Por isso, a única maneira, infelizmente, quando alguém não se convence, é que ela será vencida pela realidade. Quando a comunidade, no caso representada por um poder público nos locais onde vivemos, ela tem autoridade legal para fazer com que aquela pessoa, né, que não está convencida, que ao menos, convencida ou não, ela obedeça à ordem coletiva sanitária, terá de fazê-lo. Coisa concreta para isso.
Pessoas que dizem, eu dirijo depois de ter bebido porque eu sei o que eu faço. Não, a legislação hoje diz, não pode dirigir um carro após a ingestão de bebida alcoólica a partir de determinado percentual. Ah, mas eu sou livre. Não, você é livre até o ponto que você não ameace o conjunto da comunidade, da coletividade que está à sua volta. O uso do cinto de segurança. Ah, eu uso se eu desejar o cinto. Não, né? Ele produz o uso do cinto, a possibilidade de evitar, inclusive, despesas públicas por uma comunidade que terá um gasto com você ou comigo, se eu não usando o cinto for traumatizado e tiver que recorrer a meios e disponibilidades que vão onerar, né, aquela comunidade. Por isso, a negação, ela é uma das formas de vivenciar uma situação traumática, mas ela é a que tem a menor eficácia. Maravilha, professor. Excelente o exemplo prático, né, do álcool ao volante. Meninas, nós temos 5 minutinhos, então acho que dá tempo de uma pergunta, uma resposta e talvez a provocação para o próximo bloco. Eu queria fazer uma pergunta, professor, sobre isolamento, porque eu acho que, de certa maneira, a gente já vinha se isolando antes da pandemia, né? Você mesmo citou a violência e isso me chamou muito a atenção, porque a gente vê cada vez mais prédios muito fechados, condomínios fechados, carros blindados, e aí você tem já esse movimento do isolamento também pela internet, né? A gente sempre usou mais a internet do que o ideal, assim, até eu me coloco nessa situação, a gente sempre conversou com as pessoas pela internet e agora a gente tem que fazer isso. E aí a gente vê também muita gente reclamando sobre isso, né? Ah, eu sinto saudade de ver minha tia, mas quando você foi? Eu sinto saudade de correr. Qual foi a última vez que você saiu para correr? Porque quando a gente não tem a possibilidade, a gente sofre mais, assim, sendo que já era um movimento que existia. O bloqueio, aquilo que é o nosso desejo, a impossibilidade de dar vazão àquilo que se almeja, faz com que haja uma duplicação, né, dessa situação. Quando você está com apetite, que alguns chamam de estar com fome, mas fome é uma coisa bem diferente de apetite, porque a expectativa de comida é apetite, a ausência de comida é que é fome. Muita gente até usa a expressão, estou morrendo de fome. Isso é, obviamente, simbólico, porque há pessoas que, de fato, morrem de fome. E esse momento da pandemia faz com que a gente tenha a noção que há pessoas que estão vivendo nessa condição, o que é diferente do apetite. Quando eu digo, olha, eu queria comer, né, quanto mais distante você está do horário ou do local onde o alimento está, mais aumenta o teu desejo, porque ele fica postergado. Evidentemente que quando eu digo assim, poxa, eu queria tanto me encontrar com algumas pessoas, mas a gente já não vinha se encontrando assim com tanta facilidade. No entanto, algumas coisas do nosso dia a dia, elas sofreram sim uma alteração tamanha, né? Elas tiveram uma modificação tão forte e tão rápida em relação àquilo que se fazia, que nós ficamos assustados de um lado, de outro lado perplexo em relação ao próximo passo, e terceiro, imaginando quando cessará, né, toda essa tempestade, para que a gente possa enxergar algum pouco de sol, né, que venha trazer a nossa condição, inclusive, de tomar sol. E o isolamento que nós temos, que agora é protetivo, ele já o era, como você lembrava também, em relação ao campo, né, do cercado. Viver cercado, apartado, afastado. No entanto, agora, isso se colocou numa dimensão absolutamente inédita. Porque se antes, por exemplo, quem tem condições econômicas podia se colocar num condomínio, onde havia quadras de esporte, parques para brincar, piscina aquecida ou não, local, né, de repouso, seja o que for, isso lá está agora, mas não pode ser fruído. Porque você não poderá fazê-lo com outras pessoas. Pessoas como eu, que eu moro em São Paulo, próximo ao Parque Buenos Aires, né? Toda aquela estrutura magnífica está com os seus portões trancados. O que é que isso indica? Que eu posso até visualizá-lo, né? Mas eu não posso fruí-lo. Essa ideia do enxergar e não poder ter acesso leva exatamente a essa percepção. Agora, nós ainda, né, não tivemos o nível de violência que se poderá ter,
né, em função de ausência de condições de vida de uma parte extensa da nossa população, eu desejo que não tenhamos, desde que se tome providência para que não se chegue ao ponto em que a ruptura se dará por absoluto desespero, né? Nós já estamos vendo um sinal ou outro em relação ao acesso ao serviço de saúde, à condição de sobrevivência, à própria alimentação ou às contas do dia a dia, mas são só alguns sinais. Por isso, nesta hora, não haverá isolamento possível. É por isso que é preciso romper esse isolamento que agora é físico e transformá-lo num isolamento que não existe no campo simbólico, no campo da solidariedade, no campo do voluntariado. Eu nunca tinha visto tanta gente se organizando para ajudar a cuidar de outros que estão à nossa volta. Nós não temos isso, para usar uma expressão já mais qualificada, nós não tínhamos visto isso no antigo normal. Isto é, era ele que se vire, eu vou cuidar da minha vida. Agora não. Agora, até vou usar uma expressão que pode ser estranha, que é, agora a gente tem que se meter na vida alheia. Antes a vida alheia era um problema só do alheio, agora não mais. O professor falou primeiro das limitações impostas pela lei à nossa liberdade quando a gente vai tocar na liberdade do outro, né? No âmbito de liberdade do outro. E eu também li um texto seu que o senhor conta uma história muito interessante sobre o nascimento da ética como a arte de conviver com o outro e como o homem passa a se preocupar com a vida alheia, tendo a vida alheia como um interesse próprio. Eu quero fazer uma transposição para o hoje, então quero que o senhor conte a história e nos conte como que a gente pode, de novo, passar a olhar para a vida do outro como um interesse nosso, de forma consistente e, enfim, sempre presente na nossa vida. Gabriela, há muito tempo que eu uso uma expressão que eu acho que tem um sentido ético importante. Quando eu digo que a frase, a minha liberdade acaba quando começa do outro, ela é muito frágil para aquilo que eu imagino como correto. A minha liberdade não acaba quando começa do outro, a minha liberdade acaba quando acaba do outro. Se algum ser humano não for livre, nenhum ser humano é livre. Se alguma criança não for livre da fome, da falta de escola, da ausência de carinho, ninguém é livre. Se alguma mulher não for livre da violência, da brutalidade, né, do sexismo, ninguém é livre. Se alguma pessoa não for livre da falta de um trabalho digno, de um lazer sadio, ninguém é livre. Isso significa que a minha liberdade não acaba, repito, quando começa do outro, mas quando acaba do outro. Porque ser humano é ser junto. Essa ideia de ser humano é ser junto implica que nós tenhamos a necessidade de olhar a outra pessoa como um outro. Eu até gosto muito de algo que veio para nós do idioma espanhol, às vezes ou outra, né, do italiano. Eu sou filho de italianos, e em italiano, e em espanhol mais ainda até do que em italiano, se usa algo especial, que é a primeira pessoa do plural no plural. Nós usamos em português, em inglês, em francês, a primeira pessoa do plural no singular, quer ver? É nós e eles. Nós e eles. Os espanhóis usam, né, o italiano fala noi altri, o espanhol fala nós outros. Nós outros. E eu gosto demais da expressão nós outros, e em alguns momentos até, de forma romântica, propus que a gente começasse a usar no nosso idioma, o português, nós outros. Porque, afinal, quando eu falo nós outros, eu acabo dando uma marca que é necessária. Quem são os outros de nós mesmos? O mesmo que nós somos para os outros. Isto é, outros, e não estranhos. Os latinos têm uma expressão para eu, que todas vocês sabem, que é ego. E usavam duas para não eu. Uma delas é alter, que significa o outro, e também usavam alios, que significa o estranho. Da onde veio a ideia de alheio, alienígena, alien. A noção de alter gerou a percepção de alteridade. Aí eu chego àquilo que a Gabriela levantou. Quando nós passamos a conviver em comunidades mais extensas, em que as relações de poder tinham que ser consertadas, com C, né? Tinham que ser mediadas, de maneira que nós não, né, nos estragássemos uns aos outros,
que a gente não fizesse mal um ao outro. Nesta hora, foi necessário trazer à tona a visão de alteridade. Olhar a outra pessoa como outra e não como estranha, né, como alguém de fora, como forasteiro, estrangeiro. Né? Nesse sentido, a noção de alteridade, ela implica na minha capacidade de ver a outra pessoa também como um humano. Uma das frases que eu mais gosto, Gabriela, que não está no teu campo de origem, o direito, né, mas que também é usada, vez ou outra, quando isso vem à tona, uma das noções mais fáceis é uma frase que não tem autor, que diz, e algo que, não tendo autoria, vai sendo trabalhada, né, dos vários modos, mas que diz, um homem ou uma mulher só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a ficar na mesma altura. Isso significa que nós estamos no mesmo nível como dignidade, como possibilidade de dignidade. Nós estamos na mesma nivelação da terra, que antigamente era chamada de humus, da onde veio a palavra humano, da onde veio depois a palavra humanidade. Estamos no mesmo patamar como dignidade. Quando eu falava, no final do bloco anterior, da necessidade de agora nós nos metermos na vida alheia, não é, claro, o meter-se na vida alheia como fofoca, como perturbação, né, como intromissão, mas eu saber que a vida alheia me importa. A vida alheia é uma outra vida como a minha. E por isso um princípio que nos vem, né, das religiosidades orientais, que é o princípio da compaixão. A compaixão, de eu também sofrer com a outra pessoa, não apenas porque eu a vejo sofrendo, mas porque ela é alguém como eu sou. Nesse sentido, a possibilidade de nós, no pós-pandemia, preservarmos alguns dos modos como a compaixão hoje vem aflorando, não na totalidade, eu não tenho uma visão redentora da humanidade apenas por causa da pandemia, mas preservar, guardar exemplaridade daquilo que hoje as compaixões assimilam e permite emergir, é algo que será um saldo muito positivo, né? Um legado que é bastante bom. Porque, afinal de contas, a liberdade, ela só existe como exercício pleno se eu for capaz de tê-la entre outras pessoas que também a têm. Quando só eu tenho, só eu sou livre, só eu tenho condição de exercício, eu não tenho como fazê-lo de modo mais pleno. Aliás, porque bastará olhar ao lado para que eu frature aquele meu momento de fruição daquilo que importa, a menos que eu seja tolo, a menos que eu seja absolutamente malévolo. Perceber que só eu consigo preservar-me quando outros à minha volta também precisam fazê-lo. E eu ficar orgulhoso disso, como se fosse uma disputa para ver quem fica vivo, só na simulação das brincadeiras infantis em que a gente brincava de estátua, né, para ver quem é que era capaz de ficar ali inamovido, né, sem se deslocar. Agora não estamos mais brincando de estátua, agora a coisa é um pouco mais séria. Excelente. Deixa só eu deixar aqui um super trunfo com a Gabi pela minha desatenção. Aí, se você quiser, você lança a cartada do super trunfo e entra, porque aqui a compensação é sempre bem feita. Vai lá, Thaís. Professor, o senhor falou rapidamente ali sobre o papel das instituições. O último grande trauma que nós sofremos, que foi a Segunda Guerra Mundial, a superação disso, ela foi baseada nas instituições que hoje a gente chama de multilaterais. Então, elas foram um instrumento da superação e passaram a ser instrumento da correlação, instrumento da convivência, inclusive do capitalismo, inclusive do desenvolvimento, do investimento, do fluxo do capital e por aí vai. Hoje, essas instituições, inclusive os elos das Olimpíadas que o senhor citou, elas estão sendo duramente atacadas. Já estavam, né? A pandemia acabou fazendo com que elas fossem, com que esse ataque fosse maior. Como preservar as instituições como instrumento de superação, que elas foram no último trauma que vivemos no planeta? O século XX, ele trouxe grandes marcas que poderiam ter nos ensinado mais se nós estivéssemos dispostos a aprender mais. Você lembrou bem
a Segunda Guerra como sendo um evento absolutamente traumático, né? Mais de 50 milhões de pessoas pereceram naquela condição, e quando nós observamos, a grande questão é quem é que está certo, né, nessa situação. Eu nunca me esqueço de uma clássica frase do Bertolt Brecht, que é muito difícil de lidar, uma frase do Brecht em que ele dizia que a única pessoa que pode dizer se uma guerra é justa é a mãe do soldado morto. A única pessoa que pode dizer se uma guerra é justa ou não é a mãe do soldado morto. A Primeira Guerra Mundial, que já tinha levado a um número expressivo de mortes, mas quando ela cessa a Primeira Guerra Mundial em 1919, né, pouco tempo depois nós temos a eclosão de uma segunda, com uma capacidade tecnológica, econômica, né, de disponibilidade de instrumentos muito mais avassaladora, haja vista aquilo que eu lembrava. A Primeira Guerra Mundial gera menos de 10 milhões de óbitos, o que já é bastante, mas a segunda são 50. E entre uma e outra, né, entre 1919 e 1937, quando se iniciam, né, os movimentos na Europa, o tempo é bastante reduzido. Ora, houve um saldo bom da Primeira Guerra, um dos poucos bons, que foi a Liga das Nações, né, que mais tarde gerará, como você lembrava também, né, a União, a organização em torno das Nações Unidas. E nesse sentido, a possibilidade de fazer com que a humanidade se tratasse como humanidade. O genocídio praticado, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi tão avassalador que a própria humanidade, que tinha acesso à informação sobre aquilo, se espantou e imaginou: isso nunca mais deve acontecer. Não é que isso nunca mais pode acontecer, porque o poder como possibilidade, ele está sempre no nosso horizonte, mas isso nunca mais deve acontecer. E a criação da Organização das Nações Unidas e todas as multilaterais, né, subdivisões que ela carrega, cumpriram sim uma tarefa expressiva, né, nos tempos que nós tivemos. Nos últimos 20 anos, houve, e isso foi lembrado, né, uma degradação da credibilidade, imaginando que alguns dos órgãos multilaterais serviam a grandes planos de dominação mundial. A probabilidade de alguém imaginar complôs pelo mundo afora, ela, primeiro, ela não é impossível, segundo, nem todas as vezes se estava equivocado. Mas, neste momento, não há, né, uma amostra concreta de que haja nas nações esse tipo de disposição. Uma das coisas mais ruins que eu vejo, aprofundada agora na pandemia, Thaís, é exatamente esse modo de esvaziamento das organizações multilaterais, seja a OMS, seja a Unesco, seja o Unicef, tudo aquilo que faz com que, quando nós tivermos de lidar com o pós-pandemia, com os traumas, as dores, os dramas, né, tudo aquilo que são as tramas, tudo aquilo que for dolorido e as cicatrizes, farão falta todas essas atividades que hoje a ONU concentra e redistribui. Pode ser que cada nação imagine, né, vou fazer e cuidar do meu território, mas uma das coisas que a Primeira e a Segunda Guerra mostraram, ao terminar, é que esta lógica do cada um por si e Deus por todos, ela não tem, né, um nível muito forte, né, de consistência, que é preciso dar um passo mais forte nessa direção. Claro, nós olhamos algo que vez ou outro me pergunto, porque eu também sou da área de educação escolar, né? Como é que alguns países tiveram um desenvolvimento brutal na área de educação a partir dos anos 1950. Eu sempre lembro que quase sempre foram as nações que receberam algum apoio externo, que não precisaram gastar, né, parte do seu orçamento na área de segurança, inclusive porque foram impedidas de ter um exército próprio, como foi o caso da Alemanha por um tempo, como foi o caso do Japão por um tempo, como foi o caso da Coreia, né, do Sul por um tempo, em que a despesa com defesa externa ficou colocada ou com nações de fora de lá, Estados Unidos especialmente, ou dentro dos planos de apoio, no caso de Japão, né, e Alemanha, o plano Marshall. Tudo isso trouxe um aporte de recursos. Ora, esse aporte tem que ser entendido como sendo necessário em tempos de paz, e não apenas em tempos de pós-guerra. Esse aporte, a junção, né, de esforços, precisa vir à tona como sendo, né, algo da união em torno de um ideário que não pode se perder, que é o ideário marcado especialmente por aquilo que Beethoven um dia fez,
né, no quarto movimento da Nona Sinfonia, que é um movimento coral, como sabem, em que se canta ali um poema do Schiller, em que ele começa dizendo: irmãos, alegria, irmãos, agora nós estamos nos juntando. Não por acaso, né, este movimento de Beethoven da Nona Sinfonia é o hino da União Europeia, que nesse momento também terá que rever quais são os passos que dará. Por isso, saldo muito perigoso, né, do trauma mais forte no pós-pandemia será se nós perdermos a energia das instituições multilaterais que hoje podem e devem ajudar a proteger mais a humanidade. Mari Palma. Eu queria falar um pouco sobre culpa, professor, porque quando a gente fala de trauma, eu queria saber se é natural do ser humano procurar um culpado para o trauma que a gente tem e o que essa busca pode despertar de sentimento na gente. E se a gente tem um culpado, o nosso problema fica menor? La Fontaine, trazendo à tona fábulas de Esopo, trouxe uma clássica, né, que você, sem dúvida, Mari, desde criança deve ter ouvido, que é do lobo e do cordeiro, no momento, né, que eles estão ali bebendo água. O lobo chega na beira do regato para beber água, né, e diz ao cordeiro: você está sujando a água que eu estou bebendo. E o cordeirinho diz: não pode ser, porque eu estou bebendo abaixo de você. Ele disse: então, se não foi você, foi o teu irmão. Ele diz: mas eu não tenho irmão, eu sou filho único. Ah, então não foi agora, foi o ano passado. E o cordeirinho diz: mas eu não era nascido o ano passado. Diz: então foi teu pai. E aí vai para cima dele. Isto é, sempre se buscará, né, alguém que assuma a responsabilidade por algo que a gente não tem muita clareza se de fato a responsabilidade era dele. No caso do lobo e do cordeiro, é claro, né, que o cordeiro não tinha nenhuma responsabilidade. O fato de nós sentirmos culpa, a culpa ela fica muito mais elevada, muito mais adensada, quando eu, tendo alguma responsabilidade, não cumpri a responsabilidade que tinha. Eu, Cortella, não posso sentir culpa por coisas que não estão ao meu alcance. Eu posso sentir compaixão, eu posso sentir solidariedade, mas eu não posso sentir culpa. Eu, Cortella, posso sentir culpa por aquilo que eu devia fazer e não fiz. Há uma frase antiga, Mari, que eu uso bastante, que não tem autor também, que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Isto é, a omissão, ela é uma forma de escolha. E essa forma de escolha, ela traz sim, impactos naquilo que se faz. Por isso, eu posso sentir culpa, e como sinto em vários momentos da vida, como sinto hoje por aquilo sobre o qual eu tenho algum dever a cumprir. Quando eu não tenho, eu nada sinto. Ora, será que não sentindo nada eu estou imune àquilo que é a responsabilização? De modo algum. Por outro lado, será que eu posso, sentindo culpa, transferir a minha culpa e passar a construir inimigos ou autores imaginários? Sem dúvida, né? A psiquiatria está plena de pessoas que deliram, que quando não conseguem assumir aquilo que tem responsabilidade ou não sabem enfrentar algo que tem que dar conta, essas pessoas criam, né, adversários imaginários ou vão em direção ao mais fraco, a situação que é pequena, mas que produz um ruído grande quando é lidada, para distrair, né, de fazer classicamente a famosa cortina de fumaça, né? É a pessoa que, ao entrar em casa, né, depois de ter feito o que não devia, ela já entra gritando, batendo no chão, né, falando alto, etc., para ver se as pessoas assustadas, né, não notam aquilo que foi. Por isso, a culpa no sentido freudiano, né, o grande Freud, ela precisa ser lidada, né, de um modo que tenha uma dupla percepção, usando uma anedota mais antiga, né, dos anos 80. Tem coisas que Freud explica e tem coisas que Fraude explica, né, e a fraude aí é em relação, de fato, a tendo uma tarefa a cumprir, não cumpri-la. Está cheio de fraude, né, que busca dar razão àquilo que razão nenhuma tem. Eu fiquei aqui pensando, quando o senhor estava falando de criação de inimigos invisíveis para poder lidar com essa questão da responsabilidade, que o senhor faz muito a distinção entre conflito e confronto. O senhor diz que a convivência sem conflito ela é impossível, então o conflito é inerente à convivência, mas não o confronto. E aí eu queria que o senhor fizesse a distinção e desse um caminho aí para a gente evitar o confronto que tem sido usado como método por algumas pessoas, né?
Para eu evitar o confronto com a Daniela, eu vou lembrar o grande, o especial Padre Antônio Vieira. Ele começa um dos seus sermões dizendo: peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. Porque a brevidade exige estudo, meditação, concentração. Por isso eu não serei tão breve nisso, que a Gabriela coloca, mas também, evitando aí o confronto, não vou em direção ao alongamento excessivo. Essa distinção eu faço originalmente, Gabriela, num livro meu mais antigo chamado Qual é a Tua Obra? Qual é a Tua Obra, que é um livro sobre gestão, liderança e ética, e eu retomo mais adiante em outras discussões, especialmente para a aproximação entre o campo da justiça e o campo da ética, trazendo algo que é especial. Conflito, como foi lembrado, é inerente à condição humana. Divergência de postura, de ideias, de escolhas, isso é conflito. Por exemplo, você entra em conflito em relação a qual programa nós vamos assistir agora. Que música nós vamos ouvir quando a gente está num carro? Onde você quer almoçar? Isso é um conflito, isto é, uma divergência que poderá chegar a um consenso, que precisará chegar a um consenso, porque se você tem uma posição e eu tenho outra, e nós não chegamos a um consenso, nem que o consenso seja o adiamento do conflito para outro momento, nós não conseguimos conviver. Conflito, portanto, faz parte. Aliás, o conflito é criativo, o conflito faz com que se avance a ciência que nós agora olhamos com tanta atenção e agora ganha um revigoramento necessário, embora infalível. E por que não infalível? Ela tem o conflito como sua forma de movimento. Afinal, só se faz avançar o conhecimento quando alguém pensa diferente ou olha diferente daquilo que está sendo olhado. A intenção não é anular, não é fazer com que quem pensa diferente desapareça, porque aí é confronto. Conflito, repito, é divergência. Confronto é busca de anulação. Um exemplo que eu uso bastante, uma guerra às vezes é chamada de conflito. De maneira alguma uma guerra é um conflito, porque um conflito chegaria a algo que é a interrupção do dano forte. Uma guerra é um confronto, porque se quer fazer com que o outro, o inimigo, desapareça. Por outro lado, vez ou outra, no campo do esporte, especialmente naquilo que no Brasil tem uma torcida maior que o futebol, se fala em confronto entre dois times. Ora, pegando esse exemplo real, um confronto numa partida de futebol implicaria em acabar o jogo. Porque uma partida de futebol, um campeonato, o esporte em si só existe porque o outro não desaparece. Porque o outro continua te enfrentando e aí você organiza regras lúdicas, para aquilo dar certo. Se a gente retoma isso dentro da sociedade, algo que talvez a Gabriela tenha feito menção quando falou de uma leitura é que o conflito ele é usual numa comunidade de vida. Uma família, um grupo de amigos, um grupo de trabalho tem conflitos. Uma sociedade democrática, ela escolhe a maneira em que o conflito é gerenciado para impedir o confronto, para impedir a ruptura. Uma sociedade democrática não significa a anulação do pensamento divergente. Significa que o pensamento divergente não será nem excluído e nem escolhido como único se não houver ali um movimento consensual que até ele chegue. Eu nunca esqueço que um dos homens que eu mais admiro no que eu vou dizer agora é Abraham Lincoln. Nos Estados Unidos, vocês sabem disso, ele disputou a eleição que venceu, em 1860, nos Estados Unidos, ele disputou contra pessoas poderosas. Ele não tinha nenhum tipo de proeminência ainda, era mais alguém ligado ao campo do Senado, no primeiro mandato quase, é alguém ligado ao campo da ciência jurídica, e ele enfrentou homens poderosos que ele venceu dentro do partido dele e depois na eleição. Qual foi a primeira atitude de Abraham Lincoln quando ele venceu a eleição? Convidar os três principais adversários dentro do partido que ele tinha tido para serem seus secretários. Isto é, usando a linguagem do Brasil, seus ministros. O país estava começando uma guerra civil que foi conduzida até o momento do assassinato dele, por ele mesmo. E esse país precisava que no campo da gestão, quem tivesse competência
pudesse ocupar aquele posto. E Abraham Lincoln teve a generosidade, mas também a sagacidade política de fazer com que a eleição, que foi um conflito resolvido no voto, não se transformasse depois num confronto que não geraria nenhum tipo de vitória. Quando eu participo, também sou comentarista e debatedor, né, de rádio e TV, quando eu participo de debates, eu gosto de ter um pensamento que não é como o que eu tenho. Gosto de acolher, gosto inclusive de colocar argumentos à prova, mas de maneira alguma pode chegar à ruptura. Porque se chega à ruptura, isto é, ao confronto, para que fazê-lo? A sociedade brasileira precisa ganhar gosto pelo conflito que marca a possibilidade da convivência inteligente e precisa recusar o confronto desnecessário. O confronto necessário existe. Uma estrutura policial, quando ela vai enfrentar, né, algo que é absolutamente ilegal, especialmente no campo, né, da violência física, né, daquilo que é a violência armada, ela vai para o confronto. Ela não está ali, né, para que haja o recuo disso. Mas, em grande medida, a força policial, em qualquer lugar inteligente, é aquela que administra o conflito sem que o confronto venha à tona. Isso vale na família, vale dentro de uma sala de aula, vale dentro do ambiente de trabalho e vale numa nação. Sensacional. Professor, eu vou aproveitar então que nós estamos de trégua aqui, lançada e aceita de parte a parte. Eu gostaria muito de ouvir o senhor, na verdade, nessa chave de comunicação, que é mais uma chave de comunicação, talvez, do debate, do diálogo, a respeito dessa dicotomia que está colocada no debate público a respeito da quarentena, vidas e economia. A ideia aqui não é pender na defesa de uma coisa ou da outra, até porque, enfim, o senhor vai saber explicitar a sua posição de uma maneira muito clara, melhor do que eu jamais poderia indicar. Mas sim, talvez a gente refletir um pouco quantas vezes, talvez, na humanidade, em que momentos te ocorre, ou mesmo na literatura, esse embate entre dinheiro, economia e vidas foi colocado e que caminhos o senhor enxerga para que a gente consiga racionalizar essa discussão do ponto de vista, uma compaixão racionalizada, que eu imagino que é o que a gente precisa nesse momento. A conversa é necessária, o tema é necessário, ele já o era há 40 dias, quando nós iniciamos os passos sobre esse assunto dentro do nosso país. As autoridades públicas, as autoridades políticas e institucionais teriam que tratar desse tema e têm de tratar dele o tempo todo. É responsabilidade, né, da autoridade pública proteger a comunidade nacional e protegê-la na sua integralidade. Alguém não pode falecer nem porque é vitimado por um vírus e não consegue socorro de saúde, e também não pode falecer porque não tem meios de vida. Nesse sentido, é claro que não há ali uma oposição. O que há é uma escolha de prioridade com alternativa de solução. Eu repito com frequência, prioridade é uma palavra que não tem S, ela não tem plural. Alguém que diga, eu tenho duas prioridades, não tem prioridade. Prioridade exige escolha. Eu posso ter uma escala de sequência de atendimento de prioridade. Isto é, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. Há uma diferença, e se sabe muito, entre emergência e urgência. Eu tenho um livro chamado Ainda Dá, com o jornalista Paulo Gebaile, A Força da Persistência, é o subtítulo do livro, Ainda Dá. E nesse livro fala-se exatamente disso. A noção do ainda dá é quando eu enxergo aquilo que precisa e conseguiremos fazer, mas que a gente separa para agir aquilo que é emergente daquilo que é urgente. Emergência é já, urgência é logo. Nesse sentido, nenhuma das duas coisas, nem a urgência e nem a emergência, elas são irrelevantes. Ambas compõem uma totalidade de conexão, mas a emergência tem a urgência da resposta imediata. É o logo a partir do já. Se eu olho o campo da economia como necessária, e ela é, não posso não ter produção, distribuição, circulação, consumo, senão a vida cessa.
Como é que um poder público, junto com a área privada, se organiza para prover uma sociedade que ficará carente de meios econômicos durante um tempo, prover, dado que ela não poderá ir buscar, senão a vida fica em risco, faz com que ela sustente a sua economia individual, doméstica e depois a coletiva, para que mais adiante, com as pessoas na condição que podem ter, retomem o eixo, né, ou trecho que já tinham percorrido. Em outras palavras, todas as vezes no mundo ocidental em que nós tivemos, por exemplo, uma crise econômica, uma crise, né, de segurança, sempre o poder público entrou com uma energia, quando responsável, para proteger isso. No Brasil, em vários momentos, quando o setor financeiro, né, teve crises que exigiam que parte do recurso público, do nosso recurso, fosse auxiliar para impedir a quebra, a ruptura, o colapso da estrutura, foi feito. Quando em 2008 nós tivemos a crise forte nos Estados Unidos, a própria nação norte-americana, pátria mais recente do liberalismo econômico, houve por parte do governante um aporte financeiro para impedir que começasse uma série de falências em várias áreas. Por que eu dou esse exemplo? Porque, é claro, é necessário lidar com a emergência, que é o cuidado com a vida imediata, e a quarentena lida com isso. Como é que a gente faz com aquilo que é a condição de sobrevivência das pessoas? Oferece, né, uma parcela significativa do recurso já acumulado para a sociedade que depois, inteira, mais adiante, no pós-pandemia, com as perdas que teve, mas não fragmentada como um todo, ela conseguirá dar conta. Porque se nós não usarmos agora os recursos financeiros que temos, os recursos materiais que temos, aqueles que estiverem no pós-pandemia, numa condição menos afetada, se não tiver vergonha por ter deixado de fazer o que precisa ser feito, talvez tenha perdido até a noção do que é que significa humanidade. Eu queria fazer uma pergunta pegando carona nesse assunto, professor, mas talvez uma pergunta um pouco difícil, porque quando a gente fala de vida, a gente vê notícias de leitos de UTI ocupados, sem espaço para atender todo mundo. Essa é a principal preocupação, na verdade. Eu queria de novo parabenizar todos os profissionais de saúde que estão trabalhando nisso todos os dias, mas eu imagino todos os dilemas que eles têm nessa questão, porque eles estão lidando com vida e às vezes eles não conseguem atender todas essas vidas. Então, como lidar com esse dilema de qual vida vale mais numa situação como essa? Nós já temos isso pré-pandemia. Nós já temos essa circunstância em várias das nossas estruturas de atendimento públicas no nosso país. Nós somos credores, e muito credores, de uma área pública de saúde que, nesse momento, com o apoio de algumas das atividades privadas nessa área, conseguem uma postura heróica, né, uma postura de planejamento, de ação, que até, mesmo sabendo que não se fará tudo o que precisa ser feito, que não se deixou de fazer o que se conseguiria fazer. Por isso, Mária, a tua questão ela é muito forte, porque ela exige que a gente lide com pessoas que não farão escolha. Existe um filme mais antigo, que vocês provavelmente viram quando mais jovens, todos os quatro, né, que é A Escolha de Sofia. A Escolha de Sofia tem uma ironia no título, porque não há escolha para Sofia ali. A Escolha de Sofia, como se lembra, quem assistiu ao filme, né, lida com uma mãe que vai ter que escolher entre dois filhos, né, qual deles vai ser executado, isto é, largado na mão dos seus carrascos nazistas, e qual vai sobreviver. Não há escolha. Não é possível escolher nesse movimento. Eu não vou, evidentemente, adiantar, né, fazer o spoiler, porque muita gente talvez ainda não tenha assistido, mas é um filme muito forte, que marca uma das grandes questões, que quais são os nossos dilemas. Quando eu, um profissional de saúde, estou com 2 pacientes à minha frente, eu só tenho um respirador, é claro que eu vou ter que fazer uma avaliação naquele momento de qual dos dois, que é uma avaliação de base técnico-científica, mas com um nível de equívoco também possível. A medicina, assim como o amor, não admite a palavra nunca e nem a palavra sempre, né? E nessa hora ele vai ter que fazer uma decisão. O que a pessoa não pode, naquele dilema, Mary, você sabe, é ficar imaginando, bom, o que eu faço, não dá para eu fazer. Ela fará.
provavelmente vai sofrer, sem dúvida. Será que ela tem culpa por aquilo que ela está fazendo? Não, ela tem responsabilidade. Mas ela não tem culpa no sentido, inclusive, legal ou ético do termo, porque ela não tinha o que fazer a não ser colocar o respirador em uma das duas pessoas. É evidente que você vai dizer, mas e a consciência dela? Qual o critério que ela usou? Cada um terá um movimento ali, né, que vai ter que deixá-lo, né, lidar com essa questão. A área de atendimento à saúde, todas as profissões, especialmente quem está conectado agora à pandemia, que são médicos, enfermeiros, pessoal da área de fisioterapia, né, pessoas que atuam no campo do cuidado de enfermagem, todas as profissões, mais de 30, ligadas ao campo da saúde, têm de fazer escolhas. Eu quero lembrar uma coisa, se eu, médico, fosse, e médica fosse, tivesse que escolher entre 2 pacientes e um respiradouro, qual receberia, eu usaria todos os meus conhecimentos para colocar naquele que naquela avaliação imediata tivesse a melhor condição naquilo que eu avaliei, mas eu não sentiria culpa. Eu me sentiria o responsável pela execução, mas a culpa será, sem dúvida, de quem admitiu que essa condição acontecesse. Isto é, 2 pacientes, um respiradouro. A culpa não é de quem tem que tomar a decisão, é de quem não tomou as providências antes que aquela decisão tivesse que ser tomada. Professor Cortella, e o perdão? O que vai ser dessa ferramenta tão importante que serve também para a superação de traumas, né? O auto-perdão, o perdão ao outro. O perdão depende do quê? E como é que ele vai ser usado no pós-pandemia, depois do trauma absurdo que a gente vai passar? Você sabe, Thaís, que há uma diferença entre perdão e desculpa. Né? Eu te desculpo, é diferente de eu te perdoo. Porque o perdão, ele é uma forma, no campo jurídico, a Gabriela conhece bem isso, ele é uma forma de apagar o registro, é uma remissão. Isto é, eu afirmo que não vou devolver. Até no campo jurídico, desde o direito romano, a noção de perdão ou remissão está conectada à ideia de que eu prometo, quando te perdoo, que eu não vou dar o troco. Em última instância, o perdão é uma promessa de não vingança. É claro que ela foi sendo ajeitada na história da humanidade de vários modos, foi sendo regulada nos vários modos do direito, né, legal, mas, acima de tudo, o perdão é: eu sei que você fez isso, fiquei irritado, raivoso, fiquei triste, mas não vou devolver. Né? Isto é, vou fazer com que a lei do talião, que ela não tenha lugar, nada de tal assim, qual do mesmo modo. Por isso, o perdão, ele é a promessa do esquecimento. Enquanto que o desculpar é a mera relevância momentânea. Por exemplo, você disse algo que eu não gostei, nunca fez. Mas se você fizesse agora, né, dissesse algo que eu não gostasse, eu digo, tudo bem, eu desculpo a Thaís, mas aquilo fica na minha cabeça. Outra coisa é dizer, eu perdoo. Eu não vou esperar você fazer comentário na CNN para colocar nas redes sociais, né, que você, né, não deveria fazer desse modo, etc. É diferente. Agora, um dos nossos maiores memorialistas, o especial, o maravilhoso Pedro Nava, um mineiro incrível, com obras incríveis, ele tem uma frase que eu uso muito, porque ela sempre anda comigo, Thaís. Pedro Nava dizia, eu não tenho ódio, eu tenho memória. Eu não tenho ódio, eu tenho memória. Significa, eu não te odeio, mas eu não esqueço. Isso não é perdão, isso é desculpa. Por isso a desculpa, ela é a possibilidade de aceitar que aquilo aconteça, mas ainda ficar num estágio, né, expectativo de talvez voltar em algum momento de outro modo. O perdão, ele tem que ser um ato absolutamente inteiro, tem que ser sincero, porque ele é a promessa da extinção do sentimento negativo em relação àquilo que foi feito. Uma anistia, como nós tivemos no Brasil em 1979, com a promessa de que não seriam relembrados, né, todos os atos negativos de qualquer direção, né, que aconteceram
de 1964 em diante no Brasil, ela, em tese, ela não significa um instrumento legal de perdão, mas de desculpa e um esquecimento parcial naquilo que a legislação autoriza que seja. Quando eu sou submetido a algo em que tenha culpabilidade e depois eu sou perdoado, se vocês que me perdoam estão prometendo que não vão não só voltar ao assunto, como estão prometendo que aquilo na tua cabeça será lidado como algo que nunca aconteceu. Vai ser difícil fazer essa diferença no pós-pandemia. Eu só queria fazer um remendo aqui, porque o perdão também não demanda um pouco de cura interna, porque quando a gente está muito machucado, é mais difícil perdoar. Perdoar quem discordou de mim, perdoar quem debochou da vida, perdoar quem foi mais enfático, perdoar o médico que teve que escolher e não foi o meu ente querido. Mesmo o perdão silencioso, né? Se quando a gente está mais machucado não é mais difícil fazer isso, e se isso não é uma espécie de redenção, como o senhor usou, inclusive nessa nova relação social que a gente vai travar depois da pandemia. E perdoar a si próprio, né? Porque o professor citou a questão da vergonha que talvez você tenha que lidar depois por posições absolutamente equivocadas. E que talvez elas só cheguem quando a doença, infelizmente, bater na porta. Perdoar a si próprio, professor, tem uma chave para chegar aí? Olha, o que a Thaís levanta e vocês adendam é tão humano, que a frase clássica, a máxima, que vem desde a antiguidade, é que errar é humano, perdoar é divino. E quando se usa a expressão que perdoar é divino, é que o perdão é uma atitude interna, uma disponibilidade ética, tão intensa que não é tão comum e tão usual. É dificílimo praticar o perdão. Os cristãos trabalham muito com uma noção que eu acho especial, porque mostra a humanidade possível, inclusive entre o seu fundador e os seus seguidores, que é dizer que Jesus de Nazaré, quando condenado à execução, estando ali na ferramenta de execução que foi a cruz, teria dito: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, se referindo, no caso, à divindade que os cristãos creem como Deus, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta menção de Jesus, tenha você ou eu religião ou não, tenha crença ou não, ela nos alerta por um fato. Ele diz: Pai, perdoai-lhes, isto é, outro, perdoe. Não use nada que possa dar o retorno, mesmo que seja entendido como necessário. Por que eu implico e insisto nessa percepção? Porque, de fato, Thaís, perdoar é algo que exige uma disponibilidade, uma generosidade interna dificílima. O número de vezes na minha vida em que eu, de fato, perdoei algumas pessoas, perdoei várias em outros momentos, mas algumas andam comigo até hoje. E se, como lembrou a Daniela, o auto-perdão, isto é, a anulação da culpa, pode ser também uma ferramenta que nos ajuda a ir adiante, há culpas que estão conosco na nossa existência, que elas carregam ainda uma marca tão grande que elas produzem danos em nós, mesmo depois de muito tempo. Coisas que, provavelmente, cada pessoa que está conosco agora fez na vida, tal como eu, tal como vocês, e que a gente tem vergonha ao lembrar que fez. Mas também nós não temos vergonha só de lembrar que fez. Nós também temos raiva de algumas pessoas que fizeram algumas coisas conosco e que a gente até hoje não conseguiu perdoar. Perdoar é ser capaz de se elevar num patamar muito superior, que exige uma dedicação, uma força espiritual, digamos, ou uma força de consciência que é muito difícil. Eu acho que na minha trajetória de vida, aquilo que se chama de vivência, eu devo ter carregado, estou carregando comigo algumas situações que eu ainda não perdoei. Espero que o vírus me poupe, se ele tiver algum tipo de contágio e não tiver nenhum intercurso negativo, que eu possa ser poupado para poder seguir. Quem sabe eu cresço um pouco mais e consigo também perdoar aquilo que no momento é imperdoável.
Ave Maria, segura aí, Gabriela Prioli. Não, eu fiquei, acho que a gente ouviu muitas coisas aqui nos últimos programas, mas ouvir o professor Cortella quase que confessando aí essa dificuldade. Eu me senti acolhida de forma muito intensa. Eu acho que antes de perguntar, eu gostaria de agradecer, dizer que o senhor falou da sua trajetória e isso me lembrou que eu conheço um pouco dela e que o senhor impressiona pela vastidão aí do seu repertório e eu sei que muito disso tem a ver com o seu gosto pela leitura, o senhor fala disso. E eu acho que as pessoas agora, nesse momento de isolamento, têm a chance de criar o gosto pelos livros. E eu sei que os seus pais te incentivaram nesse caminho, então eu gostaria de novo, algumas dicas práticas para que as pessoas entrem por esse caminho. Eu gostaria de saber se os pais tomarem o jornal dos filhos, pode ser uma boa atividade. Olha que coisa, você lembra de algo que eu relato, né? Num livro meu chamado Viver em Paz para Morrer em Paz? Que, aliás, é um livro que eu gosto, especialmente o título, né? Porque morrer em paz exige que você viva em paz. E viver em paz não é viver sem dificuldade, sem encrenca, sem problema. É viver com a certeza que a tua vida tem um sentido claro, nítido, que você construiu e que ela não está sendo desperdiçada. Esse livro tem um subtítulo, Gabriela, que se você já ouviu, eu gosto de lembrá-lo, do Viver em Paz para Morrer em Paz, que é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Meus pais fazem falta para mim. Meu pai Antônio já faleceu há 30 anos. Minha mãe Emília vive aos 91 anos de idade. Aliás, estamos a 1,5 quarteirão um do outro. Falamos todos os dias. E todos os dias eu digo para ela uma frase que vem dizendo em alguns lugares: mãe, eu te amo, não vou te visitar. Né? E é claro que esta lógica, ela marca a ideia de gente que faz falta. Muita gente faz falta na minha vida, muita gente faz falta na tua. Né? Eu quero também, quando me for, fazer falta. Mas uma das coisas que faz falta é lembrar o quanto que meu pai Antônio e minha mãe professora, meu pai era bancário, eles todos os dias, e você relatou isso, antes de sair de casa, meu pai deixava o jornal impresso, né, quando era a forma quase que exclusiva, né, junto com o rádio. Quando eu era menino, não havia TV na minha cidade. A primeira vez que eu vi televisão em Londrina, eu tinha 10 anos. Não é minha família que não tinha TV, não havia emissora de TV, né? Na minha cidade, não havia como conectar. Ele saía de casa de manhã, pegava o jornal, entregava e dizia para o meu irmão Héctor e para mim: quando eu voltar, eu vou, entre aspas, tomar o jornal, tomar a lição do jornal. Tomar a lição significava que quando ele voltava, no almoço ele vinha, mas no fim da tarde ele dizia: e aí, o que aconteceu hoje? O que vocês aprenderam? O que vocês viram? Mas ele usava uma palavra que eu gosto demais, Gabriela. Ele dizia: o que vocês podem me ensinar hoje? Porque quando você só toma a lição, você está cobrando a outra pessoa. Mas quando você também pergunta: o que vocês podem me ensinar hoje? Ganha uma dimensão, né, de outra forma, de outra natureza, que é mais especial. E uma coisa boa dentro disso é que também meus pais gostavam de algo, que era nós nos juntarmos, né? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã, cada um com uma idade diversa, eu sou o que tem mais idade, e a gente ficava lendo em voz alta um livrinho, por exemplo, infantil, que passava de um para o outro, cada um lia um trecho, cada um lia um parágrafo, o que nos habituou a ler em voz alta. Até hoje eu sou alguém que gosta de falar em público, de falar em voz alta, por conta até desse tipo de prática. E aí volto a um ponto. Quando você tem livros à volta, eu conheço muita gente que não foi escolarizada, que não passou por uma escolarização extensa e nem intensa, mas tem um amor aos livros, um afeto, e faz com que os filhos tenham isso, não como obrigação, mas como sendo uma fruição, um aproveitamento. Não como uma tarefa. Uma parte da escola, Gabriela, você lembra, acho que Mari também Daniela e Thaís, uma parte da escola nos traumatizou. Nós, professores, às vezes fizemos mal, porque a gente, por exemplo, nos tempos em que se ia entrar em férias, que agora é uma coisa um pouco nebulosa, o professor ou a professora dizia assim: aproveitando que nós vamos entrar em férias, vocês vão ler Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Ora, a nossa noção de férias era ficar sem nada a fazer de obrigação. Resultado, o que você fazia? Ganhava a tarefa de ler o livro, não sei se a Daniela teve isso também, né? E a tarefa de ler o livro,
Você tinha 20 dias de férias e o livrão para ler. E aí o que você fazia? Pegava o livro, contava o número de páginas para ver se ele era muito grande, dividia o número de páginas pelo número de dias de férias, e aí lia um dia um pedaço, outro. Aquilo tirava o gosto. No entanto, nós tivemos, e eu tive vários professores que encantavam com a leitura, nos emocionavam. Em vez de só mandar ler Irmãos Karamazov, diziam assim, olha, vocês vão ler a história de um pai que tem 3 filhos, e esses filhos podem ameaçá-lo e o ameaçam. Um desses meninos tem uma dúvida religiosa imensa, mas é uma dúvida ética. Há um momento no livro em que se dirá, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Será que é exatamente a presença da religião que impede que a gente tenha desatinos ou não? Isto é, criava um contexto, como meus pais faziam, e isso emocionava. Por isso, nesse tempo que uma outra pessoa pode se dedicar à capacidade, em alguns momentos, porque apesar de nós imaginarmos, quando do início da quarentena, que a gente poderia ler um pouco mais para quem gosta, ou aprender a ler mais para quem também aprecia, nossas tarefas domésticas, as partilhas, as atividades, quase que escassearam. Né? Se eu contar, eu já estou hoje em quarentena com isolamento e distanciamento, não é a mesma coisa, né? Isolamento é quando você não encontra ninguém nunca. Distanciamento é quando você fica, né, meio longe, acautelado. Por exemplo, desde 16 de março que eu estou em isolamento e distanciamento. Razão pela qual nós estamos fazendo, né, um mundo pós-pandemia, né, pelo modo que é mais à distância. Ainda assim, eu não consegui pegar a leitura por muito tempo. Eu tenho mais tempo de leitura em outros momentos do meu cotidiano pré-pandemia do que eu estou tendo agora. Não estou falando das leituras por tarefa, porque estou escrevendo 2 novos livros e preciso estudar também, mas aquelas leituras de absoluto lazer. Nessa hora, se meu pai cá estivesse e dissesse ao chegar à noite, né, eu vou tomar, entre aspas, a lição e vou te perguntar o que você pode me ensinar hoje, eu ia dizer para ele, pai, sabe qual é a lição que eu aprendi? Fica em casa. Genial. Professor, engraçada, né, essa coisa da escola, eu perdi muitos livros quando jovem, quando adolescente, por conta disso. E eu conheci esses livros de novo, adulta. E graças a Deus que eu fui relê-los, porque eu perdi muito o gosto pela leitura, né? Deixei de aproveitar muitos livros quando jovem por conta da questão do método. A primeira grande obra, não sei se vocês têm essa memória, mas eu tenho muito claro, o primeiro livro que me tirou o fôlego na escola foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse livro me acabou. Pois é. E aí eu passei a ter uma outra relação com a leitura, inclusive com a leitura indicada pela escola. Mas, enfim, o senhor é um homem de fé. Inclusive, os seus colegas que o senhor mencionou já estiveram aqui com a gente, adoram fazer brincadeira, os outros 2 tenores. Sim. Adoram fazer brincadeira a respeito disso, né? O senhor é um homem de fé, o senhor exercitou sua fé, o senhor escreve sobre ela um pouco. Eu gostaria de saber o que é que testa a sua fé hoje. É o homem? É o modo como o homem está lidando com a pandemia? É o vírus? O que é que testa a sua fé? 2 coisas que eu acho que precisa, né? Quando você menciona Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé, de fato, eles se declaram, né, ateus naquilo que dizem, escrevem, orientam, e nós brincamos muito sobre isso, né, em relação ao fato de que eles não têm, né, uma fé que os move no mesmo modo que eu tenho. Eu não sou uma pessoa que tem uma religião, né, mas o meu movimento de fé, ele ainda é bastante persistente. Eu já tive e tenho uma formação católica, uma tradição católica, vivi por 3 anos, né, dentro de um convento da Ordem Carmelitana Descalça, enquanto estava na universidade fazendo filosofia, então eu tenho uma aproximação, né, uma simpatia mais forte pela religiosidade no campo, né, do catolicismo romano. Ainda assim, isso não significa que eu seja alguém que hoje tem uma religião específica ou exclusiva. Mas como fé não tem a ver só com religião, né, eu lido com a questão que você está trazendo nessa direção. Aliás,
Por que Karnal e Pondé brincam com essa história da fé quando a CNN me procurou para que a gente pudesse ter agora essa conversa, diz o seguinte: eles foram presencialmente, mas eles são mais jovens do que eu, né? E, portanto, eles não estão em isolamento mais rigoroso. E segundo, porque eles não têm crença na vida eterna, eles não têm nada a perder. Certo? E eu tenho. Isto é, nesse sentido, eu não vou. Nós vamos fazer, como a CNN organizou, a conversa no modo como nós estamos fazendo. Retirado aí a brincadeira, o que abala a minha fé? A minha fé ela não é específica numa força sobrenatural. A minha fé ela não é exclusiva numa única dimensão da religiosidade. A minha fé é no sentido de que a vida não pode ser banal, inútil ou mera materialidade. Nesse sentido, o que o vírus faz hoje, em termos de percepção da religiosidade, é mostrar o quanto que aquilo que eu entendo como sagrado, que é a vida na sua exuberância, e pessoas que ajudam a proteger essa sacralidade com a sua atividade, com a sua essencialidade, ela se manifesta muito mais nas atividades de solidariedade. As atividades de solidariedade na qual as pessoas encontram o que significa concretamente a noção de fraternidade. A ideia de que a outra pessoa, sendo, e a gente lembrava isso antes na conversa, sendo também humana, é tua irmã ou é teu irmão, no sentido mais amplo da expressão, é alguém que precisa ser ajudado, cuidado, te ajudar e te cuidar. Isso significa que se eu for falar de uma força divina, eu diria que hoje essa força ela se manifesta vendo todo o esforço de pessoas para não desistirem e sustentarem a vida na máxima condição que ela tiver. E o que é que abala essa fé? A tolice, em vários momentos que algumas pessoas manifestam isso, parecem se recusando a fazer aquilo que precisa ser feito, ou se omitindo em relação ao que deve ser feito, ou agredindo quem faz aquilo que é urgente que seja feito. Não é que a minha fé ela fica retirada, exilada, mas ela coloca uma questão que foi trazida à tona em larga escala pelo filósofo Voltaire. Ele, que não era um religioso, ao contrário, até se poderia colocar no campo do ateísmo, mas o filósofo Voltaire, ele escreve um texto que muita gente conhece, que eu recomendo, é um livro, chamado Cândido. E o livro Cândido fala de uma personagem que o tempo todo acha que nós estamos no melhor dos mundos, que Deus ajuda tudo e que a gente não tem do que reclamar, que está tudo ótimo. E Voltaire faz, de propósito, uma analogia com algo que estava acontecendo, uma grande catástrofe próxima a ele naquele momento, que foi o grande terremoto que destruiu Lisboa no século XVIII e, na sequência do terremoto, os incêndios. Voltaire, estando na França, tem a notícia e consegue produzir uma obra de filosofia na qual, num determinado momento, ele coloca uma situação que absolutamente ela é quase anedótica. 2 exércitos se enfrentando, isto é, 2 grupos armados tentando um atacar o outro e ambos, antes do ataque para o confronto, cantando o Te Deum, isto é, hinos de louvor a Deus. Os 2 lados pedindo a Deus que faça aniquilar o outro lado. Ora, evidentemente que Voltaire trabalha muito essa percepção. Por isso, concluindo, Daniela, a minha fé fica abalada quando eu perco um pouco da esperança ativa. Quando eu mesmo começo a olhar e achar assim, está difícil e está um pouquinho perto do impossível. Mas quando eu consigo recuar do impossível para dentro de novo do possível, não desistir, persistir sem ser teimoso, eu acho que eu recupero um pouco dessa crença mais expressiva numa vida que não seja mera banalidade, nem que eu não precise frequentar templos, cultos, mas que eu seja capaz de ter reverência à vida. E hoje, todo o esforço
todo o esforço que as pessoas fazem no jornalismo, na medicina, na enfermagem, todas as áreas da saúde, na área de atividades essenciais para a geração de alimentos, de energia, de transporte, todo esse esforço ele indica para mim algo absolutamente no campo da sacralidade, que é a reverência à vida. A vida de quem? De qualquer pessoa. A vida que acima de qualquer coisa faz com que a gente sinta que pode até morrer em paz, porque ela oferece paz por não se recusar a fazer aquilo que é o que tem que ser feito. Alguém me socorre, porque eu tô com o olho cheio d'água. Professora, a gente, claro, se prepara muito para a entrevista e a gente tem a sorte de ter convidados especiais que oferecem muita coisa e fazem a gente pensar muito sobre tudo. E quando o senhor falou da sua família, isso é um assunto que especialmente para mim me toca muito. Eu também moro muito perto dos meus pais, na mesma rua, assim. E a gente está longe, mas está perto. E eu tenho um pai que é deficiente visual, que não me vê, então o toque faz muita falta para ele. Eu não vou me emocionar, eu juro. Então... Pode se emocionar à vontade. Uma das coisas que tira a minha fé é quando a pessoa perde a capacidade de emoção. E é muito difícil não estar com ele. E eu queria falar um pouco sobre tempo. Meu pai faz 70 anos esse ano e eu tenho sobrinhos que estão crescendo. E parece que a gente perde tempo, apesar de eu ser muito próxima deles. Eu não estou vendo sobrinhos crescendo, eu estou perdendo uma fala nova, uma palavra nova, uma manchinha na mão do meu pai que aparece. E a minha dúvida é, a gente vai conseguir superar esse tempo que a gente está perdendo? Esses momentos, de repente? Olha, dificilmente, né? A gente nem precisa recuperá-los, porque o uso do tempo, ele é a tua escala da prioridade que será atendida. Nesse sentido, não dá para nós imaginarmos que porque a vida ela é finita, nós vamos ter que ficar convivendo com todo mundo o tempo todo, porque uma hora a gente se vai ou a pessoa se vai e a gente não estava com ela. É escolha. E você sabe muito bem que toda escolha é uma abdicação. Quando eu escolho alguém, eu desescolho todo o restante. Quando eu escolho uma atividade, como vocês quatro escolheram estar agora, por exemplo, nesse momento, né, também dentro do jornalismo, não só nele, mas especialmente nele, ou eu escolhi a docência, esse ano faz 46 anos, né, que eu sou professor, e eu tive de desescolher, de abdicar, né, de outras coisas. Eu não tenho dúvida, né, quando eu escolhi, eu sou casado com Cláudia, né, quando eu escolhi Cláudia, eu desescolhi outras situações. Isso significa que eu não queria ter outras coisas que tive de abdicar? Várias vezes sim. É claro, isso vale em relação a afetos, a locais de trabalho, né, a mudanças, a lugares que você vai visitar. Quando você faz uma viagem e você decide que num país que nunca foi, vai a essa cidade, a essa outra, você acabou deixando, né, de lado aquelas nas quais não irá. Ora, qual é o teu critério para fazer escolha? Quando você lembra teu pai, evidentemente que a tua convivência com ele, ela agora fica restrita, assim como a minha, com outras pessoas, a de todos nós, mas isso não significa que se deva imaginar que esse tempo está sendo perdido. Ele está sendo usado de outro modo. O que é necessário é equilibrar, produzir uma harmonia, e essa harmonia vem quando, no passo seguinte, a gente não vai recuperar o que foi, mas vai fazer com que aquilo que deixou de ser não seja razão de sofrimento para aquilo que está sendo agora. De novo, voltamos. Se você agora precisa se ausentar, como eu tenho, de algumas convivências, eu sei as razões pelas quais estou ausente. Por isso, quando puder retomar o contato, a convivência terá de ser não a lamentação em relação àquilo que deixou, né, de acontecer, mas a fruição do momento que a alegria daquele tempo está permitindo. Isso não é um fingimento, é uma maneira de lidar, né, com a nossa incapacidade de estar o tempo todo, em todos os lugares, com todas as pessoas. Aliás, por quê? Vez ou outra eu tenho certeza, nem você, nem teu pai querem estar juntos ou juntos o tempo todo.
né? Uma das coisas boas é a gente, vez ou outra, não encontrar as pessoas de modo contínuo, né? O isolamento, ele agora é constrangedor, ele é obrigatório, mas há momentos que a gente faz essa escolha, né? E essa escolha, ela é parte do uso do tempo que você tem. Então, não acho que seja perda de tempo. Te emociona, sem dúvida, bastante, porque agora você não tem como fazê-lo. O toque está temporariamente suspenso. Mas quando voltar, se você ficar tocando ele o tempo todo, toda hora grudando, agarrando, é capaz que uma hora, né, ele faça como o estupendo comediante antigo Antônio Carlos, fala assim, larga deu, né, porque é necessário um balanço. É necessário um equilíbrio e um balanço. Até o afeto, quando excessivo, até o toque, quando exagerado, ele incomoda. É gente que fica pegando demais. Pois é, inclusive queria falar, mãe, também te amo, tá? Porque depois rola um ciúme. Mãe, te amo, tô morrendo de saudade. Tem que fazer o balanceamento. De todo mundo. Quem está inteira aí? Gabriela Prioli. Eu achei interessante porque o Cortella falou muito de como a gente lida com o presente e, enfim, e eu lembrei também de um trecho de um dos seus escritos em que o senhor diferencia a saudade da nostalgia. E eu pensei que lá na frente a gente pode cair nessa cilada de se tornar nostálgico, em vez de ter saudade do mundo como era antes. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre os dois conceitos, para que a gente tome o cuidado de ter só saudade. Olha, eu fico muito feliz de você ter lido várias das coisas que escrevi. A Gabriela, eu sei que, né, se dedica assim também, como as outras, né, que aqui agora conversam comigo, mas a Gabriela menciona partes muito especiais para mim em alguns dos meus livros, né? Eu tenho um livro, Gabriela, não sei se já teve acesso a ele, chamado Filosofia e Nós com Isso, né? Filosofia e Nós com Isso. E esse livro, ele trata, num determinado momento, de retomar essa distinção que está num livro anterior, que provavelmente é esse que você está mencionando, né? Que fala dessa distinção. Saudade é uma lembrança que nos alegra, nos anima. Enquanto que nostalgia é uma recordação que dói. Pode ser que algumas pessoas não saibam, mas a expressão nostalgia, ela veio até para nós da área da medicina. Há um médico que no século XIX para o XX buscava definir um fenômeno que não é tão incomum. A pessoa, antes da existência de antibióticos de natureza química em alta escala, quando alguém tinha um ferimento, muitas vezes para evitar a gangrena, o apodrecimento dos tecidos, se fazia amputação. A retirada, às vezes, de um braço, né, de uma perna, de uma parte do corpo da pessoa, e a pessoa relatava, e isso é muito comum para quem já passou, ainda hoje, por várias razões, por essa situação, que a pessoa relate que o braço que ela teve que tirar ainda coça, nela ainda sente calor, ou até às vezes ainda dói. Olha que interessante. Esse médico, querendo descrever esse fenômeno, né, da lembrança de algo que não está, mas que ainda dói, utilizou duas expressões, né, do grego antigo e criou aí um termo especial. A expressão nostos, que significa a volta, né, o retorno, de algum modo, fazendo uma tradução mais imediata, e algoz, que é dor. Nostalgia é a dor daquilo que continua em você, mas não volta mais, e aí dói muito. Por outro lado, saudade, que não é uma palavra exclusiva no nosso idioma, ela é olhada em outros idiomas com outro modo. Nós às vezes dizemos que só temos em português isso, né? Não é verdade. Todos os idiomas têm a expressão da lembrança que nos alegra. O mesmo pai que eu mencionava há pouco, o meu, Antônio, que já faleceu, como disse, há 30 anos, várias coisas que eu dele tenho saudade são momentos de risada, de alegria. Eu não tenho nostalgia em relação àquilo que, não estando agora, doerá. Eu espero, né, que nós tenhamos, no pós-pandemia, a possibilidade de não continuar doendo. Isto é, que o trauma, que sem dúvida acontecerá, ele não seja tão persistente,
que ele seja capaz, né, de não perdurar dentro de nós e não fazer com que a gente leve a dor de agora, né, por muito tempo, porque aí é um trauma com uma ferida que não cicatriza. Agora, saudade de coisas que estão acontecendo agora, não sei quais que a gente terá. Talvez algumas, né, que são tentativas de nos animar, como alguns memes que vêm à tona, alguns modos de convivência que a gente não tinha, a risada que se deu, porque alguns de nós voltados agora, habituados a trabalhar fora de casa, voltados também para tarefas domésticas que não eram prática nossa no dia a dia, acabamos fazendo algumas bobagens. E quando você está num casal, como é o meu caso, eu e Cláudia, a gente ri. Pode ser que se ria, né, daqui a 6 meses, 1 ano, mas nostalgia, eu espero que não. Nós temos 2 minutinhos. Última perguntinha, então, que foi a última pergunta que eu fiz para o Karnal, que ele quase começa a responder, mas eu queria que você falasse um pouco mais, professor, que é sobre a esperança. Qual é a esperança que o senhor tem no ser humano, no pós-pandemia? Eu tenho uma expectativa que é diferente de esperança. Expectativa é aquilo que você aguarda, imagina que poderá vir, mas não necessariamente aquilo que deseja. A minha expectativa é que nós aprenderemos algumas coisas, que nós vamos até sair, né, dessa tempestade com uma percepção de que a gente deve antecipar, né, a cautela, devemos nos organizar, porque outros momentos como esse poderão vir à tona de modo não mais inesperado, mas aí sim esperado. Portanto, teremos um aprendizado técnico. No campo dos valores, eu tenho uma esperança. Isso é um desejo intenso, que é uma esperança ativa de que parcela daquilo que hoje é um movimento de convivência desejada, a expressão da solidariedade, a capacidade da compaixão, a revigoração ou revigoramento, né, de uma ciência que se coloque a serviço da humanidade e não exclusivamente da atividade mercantil, que isso tenha presença, né, num momento que seja mais extenso. Por isso, sim, uma esperança, um desejo animado de que isso venha a acontecer. Já a expectativa, que é aquilo que eu aguardo, é uma parcela disso que a minha esperança coloca, mas não necessariamente, né, uma humanidade nova, né, depois disso. Uma humanidade, isso sim, ainda assustada, ainda em estado, né, de perplexidade, procurando entender algumas coisas que só ficarão claras, talvez, daqui a muitos anos. Professor, muitíssimo obrigada pela entrevista. É sempre um abraço na alma ouvir as suas palavras. Eu agradeço muitíssimo. Meninas, que honra dividir essa conversa com vocês todas. Não olha mais para mim, Mari Palma, porque eu não posso chorar mais. Não, A gente vai botar tá a Mari tudo bem, de castigo. tá tudo bem. Então, gente, lembrando que este programa especial, O Mundo Pós-Pandemia, com o professor, filósofo, doutor em educação, Mário Sérgio Cortella, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube, em formato de podcast, em todas as plataformas de áudio. A gente fica por aqui agora, mas não esquece, esse programa continua, você tem um encontro marcado com a gente na semana que vem. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil.